Santos, aqui nos altos da Estância Grande, começando debates e opiniões. Produção e apresentação de Itamar Santos. Você estava ouvindo aí no início Adriana Calcanhoto, palpite. Ela volta logo logo. Por enquanto a gente vai abrindo aqui a nossa página e você está nos ouvindo e nos vendo pelo Facebook. Entre lá na página do Itamar Santos que você vai ver a nossa cara de pau lá. Essa cara aí está circulando na internet. E as notícias você encontra na nossa página do programa Debates e Opiniões. Esta você acompanha aí todas as notícias que a gente traz aqui, todos os debates que a gente se propõe a fazer durante essas 2 horas que a gente se encontra nos finais de semana. Só para explicar por que a gente não fez o programa no sábado passado, porque no sábado passado, dia 16 de dezembro, fizemos a festa de final de ano da nossa ATAPIV, Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas e Idosos de Viamão. Então a gente fez a nossa festa de final de ano aí com mais de 50 pessoas participando do almoço e das brincadeiras. Nosso abraço aí para a direção da ATAPIV, meu amigo presidente Josué Soares, nosso vice-presidente o José Geraldo da Silva, nosso secretário Saul Fontoura e todos aqueles que ajudam a gente a construir a ATAPIV, o Ferreira, o seu Martim, o seu João, a Madalena, a Ilusa, pessoal que está sempre apoiando a nossa associação. A primeira notícia de capa: relator da Lava Jato está nervoso com o julgamento de Lula e fica surpreso com o apoio popular. Pois é, dia 24 de janeiro de 2018, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva será julgado de forma meteórica. Nunca no Brasil houve um julgamento em tão pouco tempo de um político. Se a gente for fazer a comparação, um político do PSDB está há 12 anos aguardando o julgamento nesse mesmo tribunal regional. O Lula, em menos de 1 ano, é condenado em primeira instância e terá o seu julgamento realizado no dia 24. 10h07, aqui nos altos da Estância Grande, programa Debates e Opiniões, no www.radiosantosisabel.com.br. O relator da Lava Jato do TRF4, Gebran Filho, estaria apreensivo e nervoso por conta da proximidade do julgamento do ex-presidente Lula do PT no Rio Grande do Sul. Pelo menos segundo informações circuladas nos meios políticos, o relator da Lava Jato analisou o processo do ex-presidente de forma meteórica e está sendo acusado de agir em conformidade com o calendário eleitoral, com o intuito de tirar Lula da disputa presidencial. Gebran teria ficado surpreso com o número de pessoas que saíram em defesa de Lula e até com a informação de que líderes mundiais viriam ao país no dia 24 de janeiro para prestar solidariedade ao comandante do Partido dos Trabalhadores. O relator da Lava Jato é amigo pessoal do juiz Sérgio Moro, de Curitiba, inimigo pessoal de Lula, que o condenou sem provas na primeira instância lá no estado do Paraná. Então, é uma justiça de amigos para amigos.
aonde que se você for um réu que não é dos amigos, está fadado aí a ser julgado sem provas e condenado sem provas, o que é pior, né? A justiça brasileira está entre umas das menos prestigiadas do mundo, sendo comparada aí a países que vivem em permanente guerra civil, lá na Síria, nos países árabes, na África, aonde que há verdadeiras dizimações populacionais em nome de alguma coisa que não é a justiça. E aqui no Brasil se repete isso através das mãos de Sérgio Moro e seus amigos no Tribunal Superior Federal, o STF, Superior Tribunal Federal, e nos tribunais de primeira e segunda instância. Então, quer dizer, todo o sistema jurídico brasileiro está corrompido, está nas mãos de meia dúzia de juristas aí que dirigem a justiça a favor de seus amigos e do grande capital nacional e internacional. Retrocessos em 12 meses de governo de Temer, de governo golpista, né? Temos que frisar isto com certeza. Ano de 2017 está no fim e foi e está sendo um dos piores anos que já tive o desprazer de passar no Brasil. Tantos retrocessos que estão sendo colocados para o povo brasileiro, e a gente vai estar conversando sobre isso e passando para você no programa de hoje. O Brasil será destruído se essa turma continuar no poder até 2018. Na última semana completou-se um ano de consumação do golpe parlamentar no Brasil. Foi tempo suficiente para as máscaras caírem. Eduardo Cunha, o comandante da operação, está preso há mais de 6 meses em Curitiba. Uma leva de ministros caiu por denúncias de corrupção, a começar por Jucá, o homem que foi gravado explicando o passo a passo das transações que levaram Temer ao poder. Outros 8 estão sendo investigados. Temer, que não é réu apenas pela prerrogativa constitucional, amarga uma aprovação inferior, muito inferior a 5%, a 3%. Se nós for fazer uma pesquisa real, Temer não tem nenhuma porcentagem, está com 0%, mas aí os institutos ainda dão algum crédito para esse patife, para esse assassino do povo brasileiro. Mais um ano foi também tempo suficiente para o golpe mostrar o que veio. O que está em jogo é a aplicação de um programa que não foi eleito pelo povo brasileiro, mas ainda que jamais o seria, a única forma de uma agenda regressiva como a de Temer chegar ao poder seria burlado o voto popular. Ela não cabe na democracia. A sustentação do governo não está no voto nem no apoio popular, mas na garantia dos interesses da bancada e do grande empresariado. Ele precisa entregar um pacote e está entregando esse pacote, né? Um fitinha, mimosa e tudo. Os capitalistas que o digam. E tem que ser rápido. Foi assim que o país assumiu, ou melhor, assistiu no último ano, pressionado por seus fiadores no mercado e sem nada a perder em relação à opinião pública. Temer promoveu uma incrível inversão do lema de Juscelino Kubitschek: avançar 55, foi substituído pelo regredir 100 anos em um. É um período especialmente trágico da história nacional. Vejamos então um resumo do balanço dos
12 principais retrocessos desse último período. Número 1, desmonte dos programas sociais. As políticas sociais constituídas nos 13 anos de governo petista começaram a ser paulatinamente destruídas. Programas como Minha Casa Minha Vida tiveram aportes radicalmente reduzidos. Alguns simplesmente se acabaram, como o Farmácia Popular e o Ciências Sem Fronteira. É o redimensionamento ou redirecionamento do orçamento público para longe das demandas da maioria. 2. Congelamento dos investimentos públicos por 20 anos. Em dezembro, melhor dizendo, Temer conseguiu aprovar no Congresso a PEC, em dezembro do ano passado, a PEC 55, que se transformou na EC 95, que marcou o congelamento dos gastos sociais pelos próximos 20 anos. Foi seguramente o retrocesso mais grave de Temer. Medida inédita no mundo, a previsão constitucional de 2 décadas de austeridade líquida, ou melhor, liquida a Constituição de 88 e restringe ainda mais a democracia brasileira. A aplicação desta EC representará o fim dos serviços universais, em especial saúde e educação, fornecidos pelo Estado. Além disto, significa a pré-definição da política econômica para os próximos 4 governos, criando um engessamento incompatível com a soberania e o voto popular. 3. Abertura do pré-sal aos estrangeiros. Em outubro de 2016, foi aprovado e sancionado o projeto do senador José Serra, que pôs fim à obrigatoriedade da participação da Petrobras na exploração do pré-sal. Valendo-se das denúncias de corrupção da empresa, deixaram a porta escancarada para a entrada do petróleo às corporações estrangeiras, como se isso acabasse com a corrupção e não tivesse sido a continuidade da corrupção na Petrobras. Até porque nós vimos vários pregões aí, do pré-sal. Várias bacias foram entregues para o capital estrangeiro a troco de banana. O desmonte do setor nacional de óleo e gás segue a todo vapor, com a oferta de sondas de perfuração da Petrobras em leilão por um valor quase 20 vezes menor do que foram adquiridas. Então quer dizer que o Brasil comprou as sondas e agora está leiloando, está dando de graça essas sondas. Além de dar o petróleo já descoberto, é só ir lá e cavar, agora ele dá a máquina também para cavar esse petróleo, a troco de nada. Em número 4, a reforma do ensino médio. Em fevereiro de 2017, o governo aprovou no Senado a chamada reforma do ensino, sem qualquer discussão com a sociedade. Com a oposição de estudantes e de muitos professores, o projeto retira, dentre outras medidas, a obrigatoriedade de disciplinas como filosofia e sociologia. O retrocesso seguiu quando, em abril, o MEC aprovou a Base Nacional Curricular. As expressões, ele apagou as expressões de identidade de gênero e orientação sexual. A de número 5, retrocesso de número 5, porta giratória escancarada. A porta giratória representa a entrega de cargos-chave na gestão pública a figuras do setor privado, com evidente conflito de interesses. É colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Esta não é uma prática nova no Brasil. Mas com Temer a coisa tornou-se escancarada, numa terceirização sistemática da gestão aos agentes privados. Alguns exemplos: Nelson Silva, consultor sênior da Petrobras, é homem da Shell. Ilan Goldfan, presidente do Banco Central, saiu direto da função de economista-chefe do Itaú. Ricardo Barros, atual ministro da Saúde, é homem
do plano privado de saúde, por aí vai. Então, ou seja, a corrupção agora é direta. É direta porque o ministro é empregado daquele que ele deveria fiscalizar. Então é direta, ele recebe por duas vias. Recebe da Shell, recebe do Itaú, recebe da Unimed, por exemplo, e administra, ou diz que administra as coisas públicas do Brasil. Alexandre de Moraes no STF, de todas as decisões de Temer, talvez a de maior atrevimento foi dar a Alexandre de Moraes a vaga de Teori Vasquez do Supremo. Teori é aquele que caiu com o avião, te lembra? Até hoje não foi descoberto e nem investigado. Tucano de carteirinha, então ministro da Justiça e cidadão de duvidosa capivara, Moraes foi indicado para ser o líder do governo no STF. E o pior é que pelas regras atuais ficará na corte até 2043. Esta, além desse cidadão, vamos combinar, além desse cidadão, ser advogado do PCC, partido do crime, partido da central do crime, alguma coisa desse gênero. O oitavo item da nossa retrocesso 2017, políticas de caça aos povos indígenas. Se a defesa dos povos indígenas nunca foi um ponto forte, em outros governos, com Temer, a política beira ao etnocídio. A FUNAI foi destroçada a partir dos comandos de um ruralista do Ministério da Justiça, ainda com Alexandre de Moraes. Foi editada a portaria alterando os procedimentos para a demarcação das terras indígenas. E nesse mês, a base do governo aprovou o relatório de uma CPI pedindo o indiciamento de 35 indígenas, 15 antropólogos e 16 procuradores da República que defendem o direito dos índios. 9. Nono desmonte, privatizações e desmonte dos bancos públicos. No final do ano passado, Temer e o Gato Angorá apresentaram um projeto de entrega do patrimônio público voltado para 34 projetos de infraestrutura, incluindo portos, usinas e companhias de saneamento. O programa foi batizado com o nome de Crescer. Paralelamente, é assustador o desmonte dos bancos públicos. O Banco do Brasil anunciou o fechamento de 402 agências e a demissão de 18 mil funcionários. A Caixa prevê o fechamento de 120 agências e a demissão de 5 mil funcionários apenas neste ano de 2017. É o completo esvaziamento dos mecanismos de atuação do interesse público na gestão econômica. 10. Terceirização irrestrita. Foi aprovado em março de 2017 um projeto que leva praticamente, ou melhor, que estava praticamente mofando há 20 anos na Câmara dos Deputados, que autoriza a terceirização irrestrita do trabalho no Brasil. É um libera geral que irá precarizar as relações de trabalho, rebaixar salários e estimular a contratação de trabalhadores como PJ, pessoa jurídica, eliminando direitos garantidos na CLT, reivindicação antiga do empresariado. O projeto acaba com direitos conquistados há mais de 70 anos. 11. 11º, projeto de reforma trabalhista para completar o serviço. Temer aprovou ainda no segundo semestre de 2017 a chamada reforma trabalhista, que liquida definitivamente com a proteção do trabalho no Brasil. Medidas como negociação, ou melhor, negociado sobre o legislado, a autorização do trabalho intermitente,
e o desmonte da justiça trabalhista fazem com que, de fato, a CLT perca qualquer efeito de regulamentação das relações do trabalho. E 12, reforma da Previdência. Né? Ainda tentaram até o final do ano que esse retrocesso e a destruição da Previdência Pública no Brasil. Projeto de reforma, se aprovado, que diz que vão voltar com ele ainda em 2018, será mais um duro ataque contra as mulheres e os trabalhadores rurais, mas afeta a todos, com a imposição da idade mínima de 65 anos e tempo de contribuição de 40 para benefício integral. Em um ano e pouco, tá? Um ano e meio, conseguiram impor este nível inédito de regressão social e democrática. Historicamente, botaram a perder os 3 grandes pactos sociais do último século. O Pacto Lulista, com seus programas sociais, o Pacto da Constituição de 88, com a soberania do voto e a garantia dos serviços públicos universais, e o Pacto Varguista, com sua legislação trabalhista e previdenciária. Se ficarem mais um ano e meio, tá? Que seria até o final de 2018, e aí eles iriam completar 2 anos de governo, né? 2 anos e alguma coisa, com sua legislação trabalhista e previdenciária. E se ficarem essa turma de história do Brasil, né? Os próprios pactos a serem atacados, ou os próximos pactos, sabe-se lá, pode ser a Lei Áurea. Tem gente que diz que a Lei Áurea já foi, né, revogada. E a questão da independência, né? A independência brasileira foi para as cucuias. Não há independência mais no Brasil, com todas as grandes multinacionais querendo chegar aqui comprando nossos bens nacionais a troco de banana. Então, voltamos a ser colônia neste ano e meio. Por isso, né, a única saída para essa situação em que o país se encontra é uma ampla mobilização popular. É preciso, né, uma legítima desobediência civil. Enquanto o povo brasileiro não fazer si por si, ninguém fará pela gente. Com certeza não fará. Irão julgar o Lula, irão prender o Lula, irão prender mais meia dúzia de pobres que estão envolvidos na política, e os bacanas vão ficar soltos, como, né, Temer vem fazendo aí ultimamente no Brasil. São 10h27, a gente vai, mas já volto.